Fala galera, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o delegado Felipe Martins e hoje nós vamos falar um pouco sobre o artigo 311A, a pedido do nosso inscrito Júlio, que lá nos comentários, em um dos nossos vídeos postados, pediu, né, quando falei do artigo 311 da alteração promovida pela Lei 14.562, ele pediu que fizesse um vídeo, né? Então tá aí para você, Júlio, e para os demais que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu comentário para interagir conosco, que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você compartilhe, nos ajude. Nos últimos dias eu tenho observado, e graças a Deus por isso, muita gente tem assistido nossos vídeos, mas não tem deixado o like, muitos não têm se inscrito, mas fique à vontade, já tem bastante conteúdo no canal e o objetivo é esse, tá? Sempre estar com conteúdo de qualidade, falar um pouco sobre direito processual penal, direito penal, legislação penal especial, dentro desse contexto, falar um pouco e voltado para a carreira de delegado de polícia, para as carreiras policiais, falar um pouco de rotina de estudos, além de todo esse mix. Ainda falamos bastante de jurisprudência, STF, STJ em seus informativos. Então, por favor, filho e filha, por favor, meu amigo e minha amiga, curta, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, divulgue e se inscreva no nosso canal. Então vamos lá, para não feitas essas considerações, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos falar aqui sobre fraudes em certames de interesse público, pessoal. Diz assim o 311A. E utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de, inciso 1, concurso público, 2, avaliação e exame público, 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previstos em lei, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perfeito, pessoal? Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Então, e o 2, se da ação ou da omissão resulta dano à administração pública, reclusão de 2 a 6 anos e multa, e aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, lembrando que a explicação, a definição de funcionário público encontra-se no próprio Código Penal, no artigo 327. Feitas essas considerações iniciais, lendo a letra da lei, nós vamos lá. O tipo, né, fala sobre utilizar, então é você fazer o uso, você ter o proveito, né, dessas informações, ou divulgar, espalhar, propagar, tornar público ou conhecido, né? Então, esse conteúdo sigiloso. E aqui, justamente, visa garantir a lisura, visa garantir o conteúdo sigiloso, visa manter as condições iguais em processos de seleção pública. Esses dados não podem ser divulgados, né? Senão há um desequilíbrio, há uma desvantagem, há uma má-fé, há um crime nisso, tá, pessoal? No caput, estabelece uma pena de 1 a 4 anos, como a pena mínima é de 1 ano, cabe suspensão condicional do processo, né? Inclusive, também cabe a ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal também. Mas vamos lá falar aqui, o tipo fala em utilizar e divulgar, e vem muito essa questão, né, da lisura dos certames públicos, né? O tipo fala sobre isso, o objeto material é justamente o conteúdo sigiloso do certame, e como aqui o tipo é bem amplo, não faz distinção, então está restrito ao gabarito, à prova, a questões, a pontos, tá? E o crime envolve o próprio certame público e a administração pública no contexto mais amplo, né? E a própria também envolve a fé pública, mas por sua essência tutela a própria administração pública, né? Então, utilizar, divulgar, falamos aqui, né? São núcleos. E, vamos lá, é um tipo misto alternativo. Se o agente utiliza e também divulga, ele comete um só delito, desde que no mesmo cenário, tá? E importante falar uma coisa para vocês, né? A questão, por exemplo, que entra nesse caso concreto, é a questão do candidato que obtém as respostas da prova, cola eletrônica, tá? O que ocorre nesse sentido? Se o candidato, por exemplo, está com uma cola eletrônica, é sinal de que alguém do lado de fora teve acesso a esse conteúdo sigiloso e está passando as respostas para ele. Então, aqui, ele já incorre no caput,
Por quê? Porque ele está utilizando aquilo ali. A pessoa teve acesso e ele, ao utilizar, ele entra no tipo penal. Diferente seria, por exemplo, quando alguém sai da prova, tá? Tem já acesso, então já não é mais sigiloso, porque foi facultado a que as pessoas, depois de determinado tempo de fazer a prova, saiam com o caderno. Se essa pessoa passar para quem está lá dentro respostas, uma cola, nesse caso específico seria fato atípico, tá? Quando vem essa mudança normativa, inclusive, na época se falava muito se quem estava passando a cola, né, a cola eletrônica para alguém lá dentro, seria estelionato, mas na época o Supremo entendeu que era fato atípico porque não se adequava perfeitamente ao tipo do estelionato. Então, o 311 vem punir isso e mais, aquela pessoa, vendas de gabarito, né? A gente infelizmente ainda escuta muito isso, né? Inclusive um comentário rápido aqui, urge termos uma lei geral, né, de concursos públicos, tá? O tipo aqui é um tipo doloso, tá? Um crime comum de forma livre, tá? Instantâneo, plurissubsistente, tá? E outra, o momento consumativo dele, a partir do momento em que houver a utilização ou a divulgação e não se exige que ocorra o prejuízo material para a consumação, tá certo? Então, há também uma qualificadora aqui, quando causa dano à administração. Então, quantos certames já não foram tiveram as provas anuladas por conta de fraude, e quanto isso não causa prejuízo? Nesse caso tem uma qualificadora, né, que é de reclusão de 2 a 6 anos, e a causa de aumento fala quando o autor ele é funcionário público. E veja, mais reprovável ainda a conduta de quem é funcionário público e pratica essas condutas, então eleva até 1/3 a pena. Então, falei aqui do tipo, né, não vou me alongar muito, não tem assim, tem essa questão da cola eletrônica, do momento em que isso é passado, tá? A discussão que até então tinha, antes da alteração, na época o STF considerou atípica a conduta, depois dessa alteração se enquadra, mas tem essa questão, inclusive até traz o livro do Guilherme de Souza Nutti isso. Quando o candidato sai e entra em contato com aquele que está lá dentro, ele já lhe tem divulgado, nesse caso ele já não está mais utilizando o conteúdo sigiloso, então nesse caso específico, fato atípico, porém, lógico, evidente, se for pego essa cola, o candidato está eliminado sumariamente. E se identificado também quem está passando e que fez o próprio certame, também está eliminado. Tá, pessoal? Então aqui não temos muita dúvida, né? Lembrando aqui que cabe a suspensão condicional do processo, conforme prevê a própria Lei 9.099, que se estende também aos tipos penais previstos na legislação especial e também no Código Penal, tá? E também, em tese, pela a pena combinada, também em tese caberia o acordo de não persecução penal, tá? Então vamos lá, perfeito aqui, falamos um pouco, deixei aí para você, Júlio, tá bom? 311A, fraudes em certames de interesse público, e eu peço a vocês uma coisa, tá bom? Se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário aqui, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Mais uma vez eu deixo um abraço para você, mantenha-se firme aí que você vai chegar no seu objetivo. Fique com Deus, pessoal. Um abraço.